Nós aqui presentes, vamos nos acalmar, unir os corações e os pensamentos e juntos vamos buscar o mais alto da espiritualidade, aquelas energias de paz, amor, harmonia e equilíbrio, para que possamos nesta noite, nesses ensinamentos que vamos desenvolver no mundo maior, assimilar coisas novas e, acima de assimilar, quebrar as cristalizações mentais que nós temos há milênios em nossa mente e, com isso, colocar em prática os grandes ensinamentos do nosso Mestre: amor a Deus e amor ao próximo. E assim, predispostos a dar um passo maior nesta noite, unindo os corações e os pensamentos, vamos nos dirigir ao Pai com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás por toda parte do universo, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra, assim como em todos os lugares desse espaço infinito. O pão nosso de cada dia, necessário ao sustento físico e espiritual, nos seja dado hoje e sempre. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, porém somente na mesma medida em que perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações da matéria, mas livre-nos, Senhor, de todos os males, pois somente a Ti pertence o reino, a glória e o esplendor para todos sempre. Graças a Deus, a Jesus e aos benfeitores. Que assim seja. Enquanto o Dr. Fábio não chega, nós aqui, eu, o Flávio e a doutora Elizabeth, vamos tentar ver alguma coisa da última aula, tá bom? Obrigado. Bom, boa noite. Enquanto vamos nos recordar um pouquinho da última aula, do capítulo 18, alguns aspectos que são importantes para a gente assimilar. Os espíritos todos caratonhas de aspecto lamentável, aquelas garatujas, né, que a gente aprende a desenhar quando é pequeno, cabecinha, corpinho e tal. É como a gente parece, é como o nosso perispírito fica. É o nosso peso perispiritual que nos faz ficar assim. A gente acaba se deformando. Vamos lembrar do retrato de Dorian Gray, né? Semana retrasada. Então, esse aspecto difícil, isso é o que é o nosso espírito naquela situação. É sempre bom a gente lembrar hoje como é que eu estou. A gente não sabe, mas é como nós nos sentimos. Nós nos sentimos, é assim que nós vamos ficar. Não podemos nos esquecer do livro Libertação, que quando aquela senhora que havia praticado uma atrocidade daquelas, né, que matou a família toda, os julgadores, aspas, falaram: agiste como uma loba, loba és. E ela se transforma em loba, né? Acontece a licantropia. Então, a cabeça dela fez, não que ela virou uma loba, mas o perispírito se travestiu de lobo, porque ela pensou que era daquela forma. Então foi uma hipnose. Aqui não. Aqui é como eles se apresentam, o estado em que eles estão. E que um dia nós poderemos, nós já podemos ter passado nessa situação. Levavam de quando em quando ao peito, ansiosos e aflitos. Ao menor toque de vento, atracavam-se aos fragmentos de lama, que eles achavam que era ouro. Tudo que nós achamos que nós temos aquele apego material, a gente leva pelo pensamento. Fica tudo aqui.
como nós falamos no primeiro tempo, né? O caixão tem gaveta, eu preciso praticar caridade, eu preciso aprender a me desprender de certas coisas. Então, eu não aprendi a me desprender. Aquilo que eu tenho mais carinho, que eu passei a minha vida toda atrás, eu guardo. Opa, é meu, está aqui, caiu. Assim é o nosso pensamento. Quando Ernesto Bozano nos fala de pensamento e vontade, é isso. Quando André Luiz diz que o pensamento é como o leito do rio, é isso. O nosso pensamento nos joga em qualquer lugar. E depois da morte, no livro do Leon Denis, né, ele diz isso também. Como nós estaremos nessa situação? Precisamos sempre tratar bem o nosso pensamento enquanto encarnados. Nos desapegarmos das situações que não são mais caras. Vamos lembrar de uma coisa. Não foi à toa que o Cristo disse: tudo que ligardes na terra, ligarás no céu. É boa lembrança do mais, por favor. Chegou o nosso palestrante oficial, então eu me retiro. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Agora vai dar certo. Eu caio lá. Desculpa o atraso, pois ainda faria ali. Saí dali 10 para 6. Então, bom, só continuando um pouquinho do que a gente tinha dito na semana passada, né, nós falamos um pouco da fixação mental. Então hoje nós vamos falar um pouco, senão não apareço. Né? Eu já saio daqui. Então, pode ir, Fábio, que está sendo pego já. Nós vamos falar um pouco agora do que acontece quando a fixação mental progride. Tá? Por favor. Obrigado. Ali já está. Já está tudo ok. Então, para falar do monoteísmo, nós vamos ao exemplo do homem selvagem. Então, você imagina na pré-história, quando o homem selvagem ainda não tinha todo o conhecimento que nós temos, ou que podemos ter, se quisermos hoje, a respeito da espiritualidade, a respeito das coisas do mundo. Então, o homem que estava lá, o homem de Neandertal, o homem da caverna, né? Quando ele despertava do corpo denso, ele despertava com aquele conhecimento que ele tinha do mundo, né? Então, você imagina o que ele imaginava se chegasse um mentor perto dele, né? Ele achava que era um ser extraterrestre, não sabia o que ele ia fazer. É como nós, se vier um ser extraterrestre hoje aqui e a gente vai achar que ele vai destruir a Terra, ninguém vai imaginar que ele vai chegar para ajudar a gente, né? E o homem da caverna era igual. Então a única coisa que ele conhecia era o mundo da caverna. Então ele não conhecia o mundo espiritual, ele não conhecia a mentora, ele não conhecia nada. Então a única coisa que ele queria era ficar do lado da caverna, onde estavam lá as pessoas que ele gostava, e assim que ele pudesse, ele queria voltar de novo para encarnar. Então, quando ele sai do corpo, a única ideia que ele tem é de voltar para o corpo, né? É diferente da fixação mental, quando você tem todo o background de conhecimento e tal, e você se fixa numa ideia fixa ali. O monoteísmo é você não ter nem vontade, nem condição de abrir o seu horizonte. Você começa a se fechar. Sabe aquela coisa que a gente sente quando quer voltar para a cama? É basicamente isso, né? Você fala assim: nossa, hoje eu não devia ter saído da cama. A gente só pensa em voltar para a cama. Isso é um monoteísmo. Você só pensa na cama, né? E você não vê outra coisa. Porque você não tem horizonte. Você resolve se ensimesmar. Quando você tem uma ideia fixa, né? Eu quero me vingar daquela pessoa. Você move mundos e fundos, você usa todos os recursos que você conhece para chegar naquele intento. Monoteísmo não. Você abandona o externo e se volta só para uma condição, tá? E você ali hiberna, né?
e você não tem nem apoio, nem suprimento para pensar em alguma coisa diferente. Isso é o exemplo do homem na caverna, né? Ele se perturba com a coisa grande, ele se perturba com todo o cosmos, né? Ele, quando vê um mentor, né, ele sente pavor, ele não sabe se está frente a um Deus, frente a alguém que vai machucá-lo, né? E ele então fica só vinculado aos seus. Bom, na nossa vida prática, vamos voltar para a nossa vida prática. Quantas vezes, né, a gente já falou assim, alguém falou para nós, olha, puxa, você podia escrever uma coisa, né? Não, você podia pegar essa ideia e aumentar. Não, você podia... E a gente, não tá bom assim, me deixa quieto, não me deixa no meu canto, né? Quer dizer, de uma certa forma, quando a gente vai se ensimesmando, nós vamos nos insistando, nós vamos ficando cada vez mais no nosso cantinho, nós estamos nos contraindo. Vocês lembram da última vez que nós conversamos, que nós falamos da expansão e da contração, né? Então, o monoteísmo já é um passo mais avançado na nossa internalização. A gente quer ficar no nosso cantinho. Então, às vezes as pessoas sugerem, nossa, que boa ideia, por que você não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro? Vai dar muito trabalho, deixa em paz, deixa quieto, né? Eu quero dizer, deixa quieto? Tudo bem, tem até uma sabedoria nisso, mas quando nós vamos deixando de expandir, nós vamos começando a ficar cada vez mais no nosso cantinho, não sai de casa, né? E às vezes a gente precisa tomar cuidado quando faz essas coisas, né? Porque aí, basicamente, quando se passa o tempo, o monoteísmo, ele entra num processo de simbiose, né? Esse é um processo largamente usado pelos espíritos, né? Porque a gente aí decide ficar como se a gente não quisesse saber, né? E aí a gente passa a não querer saber de muita coisa, inclusive das leis divinas, inclusive da reforma íntima, porque dá trabalho, né? Não é fácil, né? Então a gente fala, não, olha, quer saber, eu vou dar um passo além, eu vou andar, e a gente acaba se estacando, né? E quando nós estamos assim, você imagina hoje em dia se a gente tem essa atitude, né? Só que agora, nós não somos o homem das cavernas. A gente já tem conhecimento, nós já vivemos num mundo de uma série de possibilidades e mais. O homem da caverna era inocente, né? Ele não tinha grandes... Hoje não, hoje nós, na nossa vida, nós já podemos ter aprontado um pouco mais, né? A gente já tem um pouco de coisas nas costas aí, de erros do passado, de enganos, né? E aí, quando a gente desencarna e não consegue lidar com tudo isso, o que a gente faz? A gente volta para a caverna. A gente volta para o nosso... E a gente não vê. Então, aqueles momentos onde vocês veem no André Luiz, quando ele vai, e ele não é visto, né? Ninguém vê o André Luiz, ninguém vê os mentores, porque as pessoas estão no monoteísmo. Quando o André Luiz descreve, quando as pessoas desencarnam e acham que só vão levantar quando chegar o dia do juízo final, que até então elas vão ficar repousando. Vocês lembram dessa passagem do André Luiz, né? Que ele via câmaras e câmaras dos mensageiros? Elas estão no monoteísmo. Elas têm esta crença e nada muda essa crença delas. E elas vão ficar ali deitados, são espíritos que vão ficar deitados. O André Luiz chega perto, usa a tela mental, na tela mental vem toda a história do espírito e o espírito lá quietinho, esperando o dia do juízo final. Então, o monoteísmo nos paralisa. Ele faz com que o nosso fluido e tal vai ficando cada vez mais murchinho. Por exemplo, e os espíritos que têm esse monoteísmo, mesmo os que têm fixação mental, eles podem ser utilizados para outras finalidades. Então, por exemplo, não sei se vocês lembram da história do Zé Olímpio, no livro do André Luiz também, Ação e Reação, né? Que o filho do Zé Olímpio, que é da fazenda dele lá, está lá, ele é um sujeito avaro, né? Ele cultiva a avareza. E o que acontece? Eles começam a arranjar um monte de espíritos que têm o monoteísmo do ser avaro. E juntam 15 espíritos ali
que são ávaros como ele, e ficam lá curtindo a avareza. Então, assim, se nós formos espíritos que vamos cultivar o monoideísmo, nós vamos no final ser ainda utilizados por outros espíritos com outras finalidades, né? Então, ou seja, quanto mais a gente estreita o horizonte, pior é. Por isso que é importante ler, por isso que é importante estar aberto, por isso que é importante experienciar, porque senão nós vamos realmente entrar. Eu não vou falar hoje da ovulação, porque senão aí seria uma coisa ainda maior, mas um dia posso voltar e falar, porque a ovulação é o estágio mais avançado ainda, quando a gente inclusive para de usar até estruturas do nosso perispírito. E essas estruturas do perispírito, por exemplo, deixam até de se manifestar e nós vamos perder, inclusive, a nossa forma perispiritual e vamos ganhar a forma de um ovoide. Aí é o cúmulo do cúmulo do cúmulo da miniaturização. Então, na verdade, a ideia é expandir, né? E trabalhar essa questão do monoideísmo e quando é que ela aparece na nossa vida. Então, tomar cuidado quando a gente começa a ficar muito no nosso canto, começa a ficar muito avesso a ideias novas, muito avesso. Veja, a gente não precisa adotar tudo que é novo, a gente tem que ter crítica, julgamento, né? Santo Agostinho, né? Chega no fim do dia, analisa, julga, né? Separa o joio do trigo, né? Não é assim, mas também não é progressivamente falar não para tudo, né? Bom, no monoideísmo, o núcleo da visão profunda, que é no centro coronário, aqui em cima, ele começa a sofrer uma disfunção, na qual o espírito ele passa a enxergar só aquilo na qual ele optou por se estabilizar, né? Então, por exemplo, se ele está num ciclo de culpa, ele só fica na culpa. Se ele está num ciclo de raiva, ele só fica na raiva. Ele fica naquela emoção e o centro coronário acaba se distorcendo, ocorre uma alteração funcional e toda a capacidade de amplitude passa a não existir. Então ele só pensa naquilo e só olha naquilo. Um exemplo clássico é o do Leonardo Pires, né? Que também é um personagem do André Luiz, né? O Leonardo Pires, ele já estava desencarnado há 20 anos e ele vivia na casa de uma neta, que é uma neta chamada Antonina, né? E ele se apresentava velhinho conforme os últimos dias dele. Quer dizer, isso é outra coisa. Quer dizer, quando nós desencarnamos, vocês sabem que nós vamos muitas vezes mudando a nossa forma, vamos remoçando, né? Quando a gente às vezes consegue, quem tem a mediunidade de visão, consegue vislumbrar até um parente antigo, fala, nossa, o fulano estava tão bonito, tão jovem e tal, né? E ele não, o Leonardo, ele se apresentava ainda como velhinho. Ele realmente parou na hora que ele desencarnou. E qual é a história dele, né? Ele estava servindo o Brasil lá na Guerra do Paraguai e nos últimos dias ele estava apaixonado por uma moça e essa moça não dava bola para ele e começou a dar bola para um outro colega de farda dele. E o que ele fez? Ele resolveu envenenar esse colega de farda e deu um vinho envenenado. Esse colega de farda desencarnou. No final, ele foi lá para a guerra, voltou, namorou a moça largou dele, depois ele voltou, casou, teve vários filhos, e um deles era a Antonina, que era a neta dele, com a qual ele estava morando lá. Só que ele nunca deixou de lembrar do crime que ele cometeu, né? Depois que ele desencarnou, ele começou a ficar fixado no crime que ele cometeu e dali ele começou a se sentir culpado, começou a se sentir absolutamente culpado e não começou a enxergar mais nada, ficou só na culpa e não conseguiu abandonar o lar da neta, né? Ou seja, o ideal, né? O ideal é que todos nós façamos esse ciclo aqui embaixo. Quer dizer, vamos combinar que provavelmente nenhum de nós aqui é muito santo, né? Quer dizer, de alguma coisa a gente andou aprontando. Se nós ficarmos só na culpa, nós não vai adiantar nada. Nós temos que engatar o ciclo. Reconheço, arrependo, reparo e evoluo.
Esse é o ciclo. Tá? Então, por isso que é importante a gente reconhecer as coisas. Né? Lembra do irmão Jacó, no livro do irmão Jacó, que tinha que a luzinha dele era apagada, né? Ele não se conformava, né? Ele tinha feito tanta coisa, né? Ele tinha feito tantas doações no rio, na festa e tal, e aí de repente a luzinha dele não acendia, até que ele subiu lá no púlpito e começou a contar um pouco da vida dele, né? Aí ele começou a ver que ele tinha falhas, como todo mundo, né? Que ele não era tão bom quanto ele imaginava. Ele era muito bom, né? Eu ficava olhando ele e falando, nossa senhora, ele fez tanta coisa, eu não estou conseguindo fazer nada aqui. Mas enfim, ele em algum momento teve que se ver. Então vai chegar essa hora para todos nós. E se a gente começar agora vai ser mais fácil, porque sem o corpo vai ficar mais difícil. Quer dizer, vai ficar mais fácil de ver, vai ficar mais difícil de tolerar. Então, ele chegou lá e se viu. Aí ele se viu, na hora que ele se viu, entendeu, e começou a mudar a atitude, a luz dele começou a brilhar. Porque ele começou a perceber. Então, na verdade, no caso desse personagem, ele ficou lá só no monoteísmo da culpa. E tem outros tantos exemplos na literatura espírita do monoteísmo. Né? Então, na verdade, o importante nesse caso, do Leonardo em especial, é que ele tivesse reconhecido, se arrependido, chegado ao mentor dele, como é que eu posso reparar? Bom, então vamos lá, você vai ter que encarnar assim, assim assado, não sei o que e tal. E, de uma certa forma, começar de novo. Né? Então, como eu já falei, né, as almas que dormem, né, elas não acordam, ficam extremamente alienados. Né? O André Luiz fala muito disso, né, de pessoas que parecem mumificadas, né? Passam assim perante as outras e nem reconhecem. Né? E são pessoas, né, são espíritos, né, que não lembram, que muitas vezes não lembram da história dele. Né? E aí a gente volta também um pouquinho para o nosso caso lá do avô do André Luiz, que também não se lembrava muito das coisas da história dele. Tal. Antes de entrar nisso, eu só vou lembrar de mais alguns casos que a gente pode contar aqui. Né? Quando você tem uma pessoa, um espírito que está evoluindo nesse caso do monoteísmo e depois eventualmente evolui para uma forma ovoide e tal, e vai perdendo essa vitalidade, uma das formas mais claras, na verdade uma das poucas formas de você sair desse quadro é reencarnando. E muitas vezes são encarnações nas quais, mais uma vez, o recém-nascido nasce com alterações, pode nascer com disfunções orgânicas, pode nascer com alterações de formação. No caso dos ovoides em especial, na verdade, quando eles encarnam, né, muitas vezes são encarnações que não são levadas a termo. São realizados muitas vezes abortos, são abortos espontâneos, né, porque nem é viável, ele nem tem viabilidade. Mas então, se não é para ter viável, por que encarna? Né? Encarna para voltar a ganhar a matriz perispiritual. Ele precisa voltar a refazer o organismo perispiritual. E só através do amor materno, só através do amor de mãe, que ele volta a sentir, só através da nova oportunidade de ver plasmado novamente o perispírito, através da gestação, é que ele volta a desencarnar e aparecer no mundo perispiritual, no mundo espiritual como um perispírito. Porque senão ele não consegue reaver o perispírito dele, não consegue reaver a forma humanoide dele. Só que são gestações que normalmente não são levadas a termo, são abortos. Então muitas vezes quando a gente tem história de aborto, a gente precisa lembrar disso, porque muitas vezes é a grande oportunidade daquele espírito. Voltando um pouco aqui, vamos voltar um pouquinho da história agora e evoluir um pouco no livro. Né? Andando um pouco mais na história, vocês lembram que o André, né, o André Luiz, quando vê o avô, começa a lembrar todo o vínculo que ele tinha com o avô. Ele começa falando que ele foi levado, quando ele era jovem ainda, ele foi tirado do colégio para ir lá e beijar a mão do avô que já estava no caixão. Era um costume antigo isso, né? E o avô também começava a lembrar que, na verdade, o André era o grande neto dele, né? Era o neto que ele apostava. Tanto que ele deixou uma parte da fortuna dele para o André se formar médico, né?
E o André se formou médico e o próprio André reconhece que não usou muito bem essa capacidade dele. A gente já sabe um pouco da história do André Luiz. Só que o Calderaro impede o André inicialmente de se revelar para o avô. Vocês lembram disso? Por quê? Vocês lembram o que o avô estava fazendo naquela época, naquela hora, que ele estava lembrando do André, né? Porque obviamente ele já estava sentindo a presença do André ali. O André ali também não estava por acaso lá, né? Então, nessa hora, o que o Cláudio estava fazendo? Ele estava lembrando de tudo que ele fez. Ele estava fazendo essa autorrevisão. E aí ele começou a lembrar então que ele foi injusto com a irmã dele, que ele negou a fortuna a ela, que ele abandonou, que ele usou mal os recursos que o pai deixou, que embora ele tenha multiplicado, ele foi agressivo com os outros, cobrou ágio. Então sabe aquele ciclo do arrependimento, que eu falei agora há pouco? O Calderaro chegava para o Nenê, não, fica quieto, André, deixa ele fazer isso. E isso é fundamental. Isso é fundamental para todos nós. Quando nós estamos sozinhos e fazemos aquela meia-culpa. Puxa vida, né? Eu podia não ter feito isso com o outro. Puxa, será que o que eu fiz foi bom? Será que o que eu fiz foi o melhor? Será que não é melhor eu reparar enquanto eu estou por aqui, para depois não ter que voltar e ter uma nova encarnação com a pessoa? E o Cláudio estava... Se o André me aparece naquela hora, ele interrompe esse ciclo do Cláudio. E esse ciclo do Cláudio era muito importante. É muito importante. E é muito importante que a gente tenha esses momentos diariamente. Não de uma forma muçulmana, assim, né, para se autoflagelar, eu mereço, quanto pior melhor. Não é isso. É para a gente começar a ganhar lucidez. Começar a ganhar lucidez, para a gente fazer diferente. Né? E aí, quando o Cláudio evoluiu um pouco mais, começou a recordar do André, o Cláudio se tornou receptivo. Lembra que eu falei da outra vez que é importante que a gente ganhe esse estado de receptividade? Porque é nessa hora que os mentores atuam. E isso acontece na nossa vida. Todo mundo aqui deve ter vivido dias nos quais a gente está assim, eu mato aquele fulano. Aí aparece alguém e fala, não, mata não. Calma, né? Lembra o próprio Chico, quando aquela vizinha sacrificou o cachorro dele, que ele adorava, né? E ele, assim, o Chico, com a candura dele, né? O irmão falou, vai lá, dá um presente para ela. Né? Aí ele guardou cada dinheirinho, se endividou ali, ganhou e comprou uma máquina de costurar. E aí ele começou a voltar. Então, assim, é nessa hora que a gente para e refresca um pouco as ideias que os mentores entram. E aí a gente pode não fazer uma bobagem. É importante vigiar o pensamento. Nosso pensamento é uma máquina. Quando a gente se pegar, às vezes a gente se pega distraído, já está lá. Mas eu falo, não, deixa eu em paz. Né? Então, é importante que nós nos tornemos receptivos. Né? Não adianta só fazer a prece, não adianta só estudar, tem que praticar. Né? Então, essa é a questão, né, da receptividade. Então, o Calderaro estava segurando o André, porque esse processo do Cláudio era muito importante. Muito importante. Tem uma outra coisa que eu queria também falar para vocês, né? Que assim, o Cláudio, enquanto estava encarnado ainda, quando ele era velhinho, né? Vocês lembram o que ele fala, né? Que ele não se lembrava direito da história dele, com particularidades, mas ele não ignorava que fizera considerável fortuna, com ágios escandalosos, curtindo a velhice e tal, e pelo excesso de apego ao dinheiro. Né? E aí aconteceu uma coisa. Nos últimos momentos da vida dele, nos últimos anos, né, ele veio a morar com o pai do André. Ele veio morar, na época, na casa deles por um tempo. E aflito, meu pai transferiu para nossa residência, onde minha mãe o auxiliou a vencer os derradeiros padecimentos. Mas ele via delatores e ladrões a toda parte. Então vamos lá. Quem tem parente idoso que nas fases finais da vida, quando está lá às vezes num quadro mais de Alzheimer, num quadro de demência, começa a falar, não, estou vindo aqui me pegar, não, fulano está me roubando, não, começa a ter delírios.
né? O próprio André Luiz descreve também aquele caso do dirigente da casa espírita, né? Que também acho que é no Missionários, que começa a ter visões no hospital, quando está perto do desencarne. Então, quando os nossos laços vão se desfazendo, eles vão quando a gente vai realmente se desligando da matéria, nosso perispírito, nosso espírito passa a ter uma visão ampliada e passa às vezes a ver coisas que não são agradáveis, né? E muitos dos quadros de delírio que a gente vê em idosos, né, são esses eventos, né? Então, nessa hora, isso aconteceu com o Cláudio, isso está no capítulo, né? A gente passa batido, né? São 2 linhas ali, mas é importante parar um pouquinho, porque nessa hora, isso é uma coisa que hoje em dia tem acontecido muito nos famílias, né? Com o envelhecer da população e com o maior aumento dos casos demenciais, a gente cada vez vê mais pessoas ficarem agressivas, às vezes não reconhecerem parentes, ou terem ilusões ou alucinações. Então essa é uma hora na qual nós podemos ajudar, melhorando o ambiente, fazendo orações, fazendo mais evangelho no lar, ficando com a outra pessoa, trazendo um pouquinho de paz, fazendo uma prece, um passe, ajuda muito, né? Então, na época, não tinha ninguém para dar passe lá no Cláudio, na casa do André Luiz ainda eles não eram espíritas, então isso não aconteceu. Como é que fica anjo da guarda? Nós sabemos que nós temos um anjo de guarda que às vezes nos guia, né, na nossa vida cotidiana. Não tem condições deles ajudar essas criaturas a sair dessa monotonia? Você lembra do Sexo e Destino, do André Luiz? Você lembra tinha a Marina e a Marita. Você lembra que a Marita já estava transtornada porque tinha descoberto que o Gilberto, né, na verdade o pai dela acabou levando ela para Marapuca, e depois ela saiu transtornada, foi para a farmácia, e eles ainda tentaram influenciar o rapaz da farmácia para não dar um remédio muito forte para ela, e o André Luiz ali do lado pelejando, e o mentor pelejando, e aí eles não conseguiram evitar que ela fosse atropelada e viesse a desencarnar. Ela não tomou o remédio, mas foi atropelada logo em seguida. E o André Luiz não ficou olhando para a cara do mentor do tipo, e agora? O que nós estamos fazendo aqui, né? É sexo e destino. Então, na verdade, os mentores, eles estão sempre aí, né? Mas tem algumas coisas que eles não conseguem fazer. Não são onipotentes. Primeiro, porque às vezes, e frequentemente, nós não estamos muito afim, né? Então, nós às vezes não estamos... Nessa passagem, uma coisa que impressiona muito é que eles pedem alguém de boa vontade para perceber que ela está transtornada. Ninguém aparece aí que ela não. Exatamente. Então, na verdade, os mentores estão sempre aí. Só que às vezes, ou eles não conseguem, porque eles não acham alguém para ajudar, ou porque a própria pessoa que vai merecer um benefício não está disponível, ou porque às vezes é lei. E lei é lei. Lei, às vezes, impõe limites para nós, né? Por exemplo, outro exemplo, Luiz Sérgio, né? Livro do Luiz Sérgio, ninguém está sozinho, né? Então o que acontece? O Luiz Sérgio, você sabe, lida com pessoas que tiveram ações de drogas, tá? Então ele vê o caso de um filho lá drogado, ele faz a mãe chegar mais cedo em casa, ele faz a mãe ver que o filho não está bem, aí ele faz a mãe ter ideia de levar ele no pronto-socorro, e ele chega antes e vê na equipe médica quem tem mais disponibilidade para atender ao jovem. Ele influencia para que aquele médico ou aquela médica atenda aquele jovem. Então, na verdade, o mundo espiritual e os nossos mentores, vou ser muito franco, na minha opinião, eles têm uma ajuda escancarada com a gente. Eles têm muita paciência com a gente, porque às vezes a gente não tem a mesma paciência, então eles estão sempre aí.
Né? Então, assim, são alguns. Se a gente parar para pensar aqui, eu tenho certeza que você já tem quase na ponta da língua mais outros 10 exemplos. Né? Esses são os dois que me vêm à cabeça, da literatura espírita, mas, enfim, os nossos mentores, né, os nossos anjos da guarda, eles sempre tem. Às vezes a gente é que dá uma voltinha. Né? Sempre discreto, né? Mas eles estão sempre por aí. Né? Então, enfim, para resumir o capítulo, né, eu queria só comentar mais algumas coisas. Né? Então, nós falamos de dois casos muito adultos, né, que é a fixação mental, monodoença. Essas são doenças. Tá? Se um dia, né, como a doutora Marlene fala, né, todos nós vamos evoluir muito na medicina, onde com certeza a nossa amplitude de compreensão do que é uma doença vai aumentar muito. Então, não vamos mais precisar de estetoscópio, de medipressão, nós vamos olhar, vamos passar aquele periscópio ali, já vamos ter ideia do que aconteceu, vamos falar da psicosfera, vamos falar das telas mentais. Então, a fixação e o monodoísmo são patologias, como se fossem doenças do espírito. Então, nós estamos falando de coisas que é quase um infarto. Tá? Nós estamos falando de um câncer. Agora, como todas essas coisas, muitas delas começam com gripe. Né? O que é a gripe? Todos nós temos temas na vida. Eu sou casado com uma homeopata, e a gente estava conversando outro dia, ela falou que tem algumas linhas na homeopatia, né, que falam dos temas. Então, o homeopata procura o tema da pessoa. Né? Então, todos nós temos temas. Né? Às vezes é um tema com dinheiro, estamos mais ligados na questão material, ou estamos ligados na questão sexual, ou estamos ligados na questão da maledicência, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Todos nós temos temas e frequentemente mais de um. Quanto mais esses temas estiverem aflorados em nós, mais o mundo espiritual, que é a turma do outro lado, vamos dizer assim, vai utilizar essas nossas suscetibilidades para fomentá-las. Então, se o nosso tema é a questão material, pode ser até que no começo nós tenhamos até uma certa projeção, isso às vezes até de uma certa forma estimulada. Uma projeção financeira, uma projeção material, que é para nós não exercitamos as nossas outras potencialidades. Então todos nós temos temas internos. Né? Cada um tem muito mais que um, às vezes um mais que o outro. Então, na verdade, esses temas são pequenas possibilidades de fixação. Ao longo da existência, esses temas vão ganhando corpo, e daí nascem as fixações. Então, se nós quisermos abordar as fixações, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quais são os nossos temas. Aonde aperta o calo? Não é? É na questão financeira, na questão material, é na questão do orgulho, na vaidade. E quanto mais nós trabalharmos esses temas, menos nós vamos estar suscetíveis a cair na questão da fixação. E não se engane, tá? Não é difícil cair nisso não. Tá? Não é difícil cair nisso não. Por mais que nós estejamos numa casa espírita, por mais que nós tenhamos os nossos exercícios, né? É importante que nós prestemos atenção em quais são as nossas fixações. Ok? Nós somos cheios de objetivos, né? Procuramos sempre fazer alguma coisa, mas sempre fica faltando. Né? Bom, ainda bem, né? Porque a gente tem motivo para voltar, né? É infinito, você nunca vai Não tem Somos fim. eternos. Não tem fim. A gente está num processo de aperfeiçoamento já há milênios, né? E vamos provavelmente continuar na marcha mais um tempo ainda, né? Até chegar lá. Tem chão ainda, tem muita arroz e feijão ainda. Muito bom, pessoal. O capítulo era assim, eu tentei tirar o máximo que eu consegui do capítulo. Eu acho que assim, o livro continua, né? Eu acho que vamos ver o que vai acontecer agora com o Cláudio. Lembrando um pouco da própria história do André Luiz. Né? O André Luiz precisa tomar um pouco cuidado com essa coisa, né? de ser médico, né? Ou ter uma projeção, porque vamos lembrar da história do André Luiz. Né? Ele veio de um pai de uma família abastada, vocês viram o avô, o pai dele tinha 2 amantes, a mãe era uma dona de casa, em Minas Gerais, né? Naquela época.
O André virou orgulho da família, médico, foi estudar no Rio de Janeiro, tinha uma vida, vocês sabem, né? Era um médico orgulhoso, vaidoso, ganhou certa notoriedade na época. A secretária ali tinha que meio que mexer os pauzinhos para ele atender uma paciente de graça, foi a única que depois ficou lembrando dele. Ele teve uma vida também, gostava de uma noitada, gostava de um drink, né? E no fundo, quem estava ali num nível melhor no plano espiritual? A mãe, que era dona de casa. Então, cuidado com os valores que a gente dá, né? Às vezes aquela pessoa que a gente dá menos, aquela pessoa que a gente tem menos valia, é aquela pessoa que mais tem uma evolução espiritual, que está mais disponível. Então, é importante ter ideia de onde veio o André Luiz. Um horizonte maior, a avó tinha, a mãe dele tinha um horizonte mais amplo. Mais amplo. Tanto que quando ele falou com a mãe, e o pai? Não, seu pai está lá com as duas amantes e tal. Mãe, como é que nós vamos fazer? Não tem problema não, filho, fica tranquilo. Eu vou encarnar, vou casar com ele e as duas vão ser nossas filhas. Imagina o primeiro namorado das duas, o que sofreu, né? Então, é isso. Ok? Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, desculpas pela falha. Tá ok? Obrigado. 1h30 no futebol. Não consegui chegar. Aviso aí. Tem, cara.